Olá, boa tarde. Hoje é quinta-feira, dia 2 de janeiro. Confira a partir de agora as principais notícias de Goiás, do Brasil e do mundo. Vem com a gente, o Conexões já está no ar. Obrigada pela sua companhia. Meu nome é Janaína de Oliveira, sou uma mulher negra de pele clara. Meus olhos são castanhos, meus cabelos são castanhos, cacheados, na altura dos ombros. Hoje, quem faz a interpretação para Libras aqui no estúdio é a Sara Raquel. Ela se descreve como uma mulher de pele parda, de estatura média, cabelos longos, com mechas e abaixo dos ombros. Nós duas estamos em pé e atrás está o cenário do Conexões, em tons de azul claro, cinza e vermelho. Entre a gente tem uma tela com o nome e a logo do programa, onde também aparecem nossos entrevistados e reportagens. Vamos começar o nosso giro de notícias? Mais de 60% dos brasileiros desconhece que o Cerrado é o bioma mais desmatado do país. Um levantamento ouviu mais de 1.600 pessoas. De acordo com o projeto Sou Cerrado, os entrevistados não sabiam que sem esse bioma, o acesso à água estaria ameaçado no Brasil. Mudando de assunto, o analfabetismo atinge 1 em cada 5 residentes de terras indígenas. De acordo com o IBGE, a maior parte dos analfabetos tem mais de 15 anos de idade. Eles não sabem ler ou escrever um bilhete simples, seja em português ou qualquer outro idioma, incluindo as línguas e dialetos indígenas. No prazo de 22 anos, entre 2010 e 2022, o Brasil registrou uma queda de 20% na taxa de analfabetismo indígena. Seguindo, 3 em cada 10 jovens brasileiros entre 18 e 27 anos têm como maior desejo profissional ter o próprio negócio ou a sua própria empresa. Isso é o que mostrou uma pesquisa da Universidade Federal de São Paulo, em parceria com o Instituto de Pesquisa IDEA. O estudo percebeu que o nível de escolaridade influencia no interesse em aprender. E agora uma inovação na área da saúde. Aqui cientistas brasileiros têm estudado como as proteínas de algas marinhas podem ajudar no combate a doenças bacterianas. Um estudo publicado em uma importante revista científica indica que seria possível reduzir em até 95% a dose de antibiótico. A ideia é que a combinação de proteínas extraídas de algas e esponjas marinhas com antibióticos clássicos pode potencializar a ação dos medicamentos. Para entender melhor esse assunto, vamos conversar com Rômulo Carneiro. Ele é pesquisador e professor do Departamento de Engenharia de Pesca da Universidade Federal do Ceará e um dos responsáveis por esse trabalho. Seja muito bem-vindo, Rômulo. É um prazer te receber aqui no programa Conexões. Muito obrigado pelo seu tempo. Antes da gente ir direto ao ponto, pensando em nosso público cego e de baixa visão, eu gostaria que você se descrevesse de forma simples e objetiva a cor dos seus olhos, da sua pele e dos seus cabelos, só para o nosso público te imaginar enquanto a gente conversa. Boa tarde. Claro. Olá, boa tarde, Janaína. Boa tarde, Sara. Eu sou um homem negro, né, de pele clara, tenho cabelos curtos, cabelos escuros, estou usando um óculos de armação preta, meus olhos são castanhos e eu estou vestindo uma camisa de cor verde clara. Perfeito. Então, a primeira pergunta. Foi quanto tempo de estudo? É o resultado do esforço de quantas pessoas? De onde que surgiu essa ideia de trazer as algas marinhas para esse universo dos medicamentos? Então, né, o nosso grupo de trabalho, ele foca em biomoléculas de organismos marinhos, especialmente algas marinhas, mas também alguns animais, como as esponjas. O nosso grupo trabalha com essas moléculas há mais de 30 anos, né? Então, eu sou um professor dentre os mais novos aqui do nosso grupo, e esse esforço de pesquisa, né, que data todas essas 3 décadas, ele se concentrou em atividades biológicas, em efeitos farmacológicos, mais ou menos nos últimos 10 anos.
Essa pesquisa, ela é o resultado de trabalho de dissertação e tese de pelo menos 4 estudantes. Então, o grupo todo está focado nesse tipo de pesquisa que culminou na publicação desse artigo agora em 2024. E como funcionaria na prática essa inclusão das algas marinhas nesse processo de medicamentos contra bactérias? Os nossos trabalhos, né, inicialmente eles são realizados in vitro, né, isso quer dizer que são em condições controladas de laboratório. Então, a gente extrai biomoléculas dessas algas marinhas, né, especificamente nós estamos falando de proteínas. Essas proteínas, elas são, digamos, misturadas com os antibióticos convencionais e, a seguir, a gente adiciona essa mistura na composição do meio da bactéria, onde a bactéria está crescendo. Então, a gente observa que algumas bactérias elas vão sofrer, né, elas vão morrer com doses menores de antibiótico quando na presença dessa proteína que nós misturamos ao antibiótico. E é como você falou, né, alguns antibióticos têm a dose reduzida em até 95% nessas condições que eu citei. Inclusive, né, algumas bactérias que são resistentes aos antibióticos, quando a gente faz essa misturinha com as proteínas, elas voltam a ser sensíveis àqueles antibióticos. Olha que bacana. E que tipo de expectativa que os senhores têm em relação a esse estudo no futuro e para o dia a dia dos brasileiros, né? Como que poderia fazer a diferença em tratamentos? Quais são as possibilidades que se abrem depois desses resultados? Então, a pesquisa farmacológica, né, ela é uma pesquisa muito lenta, né? Às vezes a demanda da sociedade é maior do que a gente consegue atender. Então, no primeiro momento, a gente tem que provar o efeito, que é o que o trabalho demonstra, né? A gente mostrou o efeito da redução da quantidade de antibióticos e da sensibilidade das bactérias à presença das nossas proteínas. O passo seguinte é o teste em animais, né? Então, também em condições controladas de laboratório, a gente vai avaliar esse potencial em animais, né? Os primeiros experimentos foram feitos in vitro, né? Que é só com a bactéria. A partir disso, né, a gente observando novamente o efeito, aí sim a gente passa para os testes em humanos. Então, é uma pesquisa longa, uma pesquisa que nesses primeiros estágios demora pelo menos 5 anos. Então, a gente espera que nos próximos 5 anos a gente demonstre o efeito dessa nossa combinação frente aos animais, né? A ratos e camundongos. E aí, a gente tendo essa comprovação de efeito, a gente viabiliza, então, para os testes em humanos, e aí as perspectivas são maravilhosas, né? Da possibilidade da gente reduzir o uso de antibióticos, como todo mundo sabe, né? Os antibióticos cada vez mais têm que ser utilizados em doses maiores, porque as bactérias se mostram resistentes, e também tratamentos mais longos. Isso gera maiores gastos e gera também efeitos adversos, né? Todo mundo que fez um tratamento com antibiótico em um período prolongado sabe do que eu estou falando, né? A náusea e todos os outros problemas associados à utilização do antibiótico em grandes doses e em tempo longo. Uma curiosidade antes da gente encerrar, de onde essas algas marinhas foram extraídas e se tudo der certo lá no futuro, a utilização delas para esses medicamentos reforçaria uma preocupação com a preservação da vida marinha? Excelente, muito obrigado pela oportunidade de conversar sobre isso. A gente extrai, né, as nossas moléculas de algas marinhas que são coletadas no litoral aqui do Ceará, né? As algas são coletadas na zona entre marés, como a gente chama. É aquela zona assim, que na praia, quando a maré baixa, essas algas ficam expostas. Então, essa é uma coleta simples, assim. A gente vai na praia, pega essas algas nessa região entre marés. As esponjas, que também fazem parte do estudo, a gente faz uma coleta por mergulho, né? Por mergulho autônomo, utilizando cilindro. Então, a gente faz um deslocamento de 2 horas de barco até um ponto de mergulho que fica no litoral de Fortaleza, e aí a gente desce com o cilindro, e aí faz a coleta dessas esponjas. Como nós estamos trabalhando com proteínas, né, a princípio nós estamos utilizando os organismos nativos, né, a gente coleta as algas, coleta as esponjas. Mas como são proteínas, existe a possibilidade da gente produzi-las em laboratório. Para isso, a gente vai utilizar bactérias, mas bactérias benéficas, né, que também, sob condições controladas, vão produzir essas proteínas em grandes quantidades. E dessa forma, a gente preserva os bancos naturais, né? Então, nesse primeiro momento, a gente está trabalhando em microescala, com quantidades pequenas de animais e algas. Num momento posterior, se tudo der certo, né, a gente vai precisar trabalhar em grande escala, aí nós vamos produzir essas proteínas no laboratório. Perfeito, muito obrigada pela sua participação. Com certeza é uma pesquisa inovadora que pode transformar a vida de tantas pessoas e reforçar esse cuidado com a vida marinha também. Muito obrigada pela sua participação.
professor Rômulo Carneiro, pesquisador e professor do Departamento de Engenharia de Pesca da Universidade Federal do Ceará. Até a próxima. Quando tiver mais atualizações, por favor, nos avise para a gente trazer aqui para o público de Goiás o que vocês estão fazendo no país. Muito obrigado, até mais. Pessoal, para encerrar esse bloco, vamos falar de cultura. Em Goiânia, o Parque Mutirama é um dos principais destinos para a criançada aproveitar essa época de férias de janeiro. É um parque que marca a infância de muita gente, inclusive a minha. Confira mais sobre esse espaço de lazer na matéria dos estudantes Gabriel Alves e Matheus dos Santos. Esse material recebeu orientação da professora da UFG, Gabriela Marques. Rodou. 55 anos de história é o que o Mutirama completou no dia 24 de outubro de 2024. O parque está localizado no setor central de Goiânia. Desde seu primeiro brinquedo até a mais nova atração, o povo goianiense encontra diversão no mesmo local. Com mais de 21 atrações, os finais de semana são embalados pela Sinfonia Eletrônica da Alegria. A entrada do parque hoje em dia é gratuita, frutos de muitos investimentos e, claro, a noção da importância de um tempo ocioso para os goianos. E isso fez com que o parque se tornasse uma das principais opções quando o assunto é tempo em família. E o que não tem como falar de Goiânia sem mencionar o Parque Mutirama. O Mutirama faz parte da história de Goiânia, está inserido em Goiânia e a gente está aqui com esse propósito de fornecer o melhor e social, o parque sem ingresso, sem bilheteria. Então é uma melhor e grande oportunidade para as famílias de Goiânia. Nestes 55 anos de existência, não só o público construiu boas memórias. Seu Nicodemos, desde o primeiro dia de abertura, trabalha como comerciante no parque e, é claro, coleciona grandes histórias. O Mutirama, ele abria de terça a domingo, às 8 da manhã e até às 22 horas. Isso no início, né? Então, o Mutirama foi a grande novidade da cidade, porque era assim uma comparação como a Disneylandia de Goiânia e de Goiás. Com certeza, o Parque Mutirama faz parte da história de muitos goianienses, mas também de quem vem de fora, para conhecer os famosos dinossauros, o trem fantasma, a xícara maluca, tem também a roda gigante, carrossel, enfim, brinquedo é o que não falta. Um lugar que reúne famílias e grupos de amigos e proporciona diversão que sempre arranca um sorriso do rosto. Eu vim aqui no Mutirama, eu acho que uns 20 anos atrás, então eu vejo que tá bem limpo, né, bem conservado, então assim, é muito importante para as crianças aproveitarem lazer, pessoas que não podem pagar, né, eu até achei que era pago, né, eu fui informado ali na portaria que não era pago. Bom, iniciativa muito boa e é muito importante para as crianças terem um lazer e os pais, né, interagirem com as crianças e tudo mais. Legal, né? Nós vamos para um rápido intervalo, mas fique por aí, já já voltamos. Estamos de volta. Você viaja de avião? Nessa semana, muita gente vai para o aeroporto, seja para aproveitar as férias de janeiro ou então para voltar das festas da virada, não é? É importante ficar atento ao que você leva na mala. É que existem alguns itens proibidos, pois é, produtos inflamáveis, ferramentas e até alguns tipos de lixa de unha são proibidas na hora do embarque. Saiba mais com a Ana Júlia Martins, que chega ao vivo para falar com a gente sobre esse assunto. Ela que é estudante de jornalismo da UFG e contribui com os programas da TV UFG. Boa tarde, Ana. Você já passou por alguma situação constrangedora por causa de itens proibidos aí em um aeroporto? Como é que é? Conta tudo pra gente.
Olha, eu vou te falar que eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa, então eu sempre fiquei ligada no que pode ser levado e o que não pode ser levado nessas viagens. E é por isso que hoje eu vou passar algumas dicas e informações para que você aí de casa não tenha que deixar nenhum produto para trás. Mas antes de continuar falando sobre esse assunto, eu vou me apresentar pensando em nosso público cego e de baixa visão. Meu nome é Ana Júlia Martins, eu sou uma mulher jovem parda, de cabelos longos, lisos, castanhos escuros e olhos castanhos escuros também. Voltando, é preciso ficar atento às regras do uso da bagagem. Produtos como alicate, cola quente e isqueiro só são permitidos de serem levados se forem despachados na mala. É por esse motivo que gerentes e funcionários de aeroportos insistem que os passageiros eles cheguem com até 2 horas de antecedência, para que aquela pessoa possa, sim, despachar a sua mala sem ter que deixar nenhum produto para trás. Dessa forma, é necessário também que os passageiros eles fiquem ligados às regras para que não tenham nenhum problema durante o voo. O peso da mala de mão, por exemplo, é de até 10 quilos e pode variar de acordo com cada companhia aérea. É importante também ficar atento às medidas da mala e conferir todas as informações antes de fazer o check-in. Olha, para você que tem animal de estimação, também tem algumas regras que precisam ser seguidas, como, por exemplo, levar o seu pet numa caixinha de transporte durante toda a viagem. E você, Diana, conta pra gente, você já passou por alguma situação parecida? Já teve que deixar alguma coisa para trás ou até quase perdeu o voo? Volto com vocês. Ainda bem que não, Ana. Faço parte do seu time, das pessoas ansiosas. Inclusive, passo e repasso essa lista o tempo todo antes da viagem. Fico com muito medo de fazer alguma coisa errada, identidade em mãos, para já conversar com os profissionais, os fiscais que estão ali no aeroporto, mas com certeza com as suas dicas, o público da TV UFG também está mais do que qualificado para não passar por nenhum tipo de constrangimento. Muito obrigada, viu? Boa tarde. Mudando de assunto, cada vez mais brasileiros estão participando de apostas esportivas. Mas atenção, são altas as chances desse passatempo se tornar vício. A repórter Amanda Dutra traz mais informações para a gente. Confira. Exatamente. O transtorno de jogo é explicado pela medicina como uma condição em que uma pessoa se torna dependente de apostas. Eu sou Amanda Dutra, uma jovem mulher de pele clara, com cabelos crespos, curtos e escuros, e olhos também escuros. Vamos lá. Cresce a cada dia o número de apostadores no Brasil. Só para vocês terem uma ideia, 22 milhões de brasileiros fizeram apostas pelo menos uma vez no prazo de 1 ano. Essas informações são da Anbima, que é a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais. Ainda, de acordo com o levantamento, a maioria dos apostadores são homens com idade entre 16 e 27 anos. O relatório também indica que as 3 principais motivações desse grupo seria ganhar dinheiro rápido ou ganhar um pouco a cada jogo ou apenas por diversão. Nesse contexto, também cresce a preocupação de especialistas com o vício de arriscar. O psiquiatra Adilon Arley explica mais sobre esse assunto. Confira. Essas apostas digitais, esses joguinhos virtuais, eles são estrategicamente pensados para capturar a nossa atenção e parecerem inofensivos. Então, reparem que muitas vezes eles são associados até a um universo infantil, com muitos animais, com temáticas às vezes até de uma fantasia ou de histórias já conhecidas, para trazer essa captura, né, essa sensação de que aquilo ali não pode causar nenhum dano. E muitas vezes, nesse início, eles oferecem também algum dinheiro inicial, para a pessoa parecer que ela já começa ganhando algo para poder, então, praticar esse jogo. E com o passar do tempo, à medida que essa pessoa começa a ter que investir ali, né, investir muito, entre aspas, o próprio dinheiro, ela começa a ter perdas significativas.
toda vez que eu remito, né, na tentativa de atingir essa recompensa e vou frustrando, eu vou desestabilizando essa circuitaria até que eu possa entrar ali num comprometimento, né, onde pode surgir a ansiedade, a depressão e até mesmo o agravamento disso, levando a mutilações, né, a autolesões e principalmente o risco de autoextermínio, né, o risco de suicídio. O especialista explica que os sinais de vício na vida de uma pessoa acabam se tornando visíveis na medida em que ela se afunda no mundo das apostas. É por isso que todo cuidado é pouco ao observar se pessoas próximas estão desenvolvendo esse transtorno de jogo. Ela começa a comprometer o arredor. Primeiro ela compromete a si mesma, começa a ter ali uma perda funcional, uma perda da capacidade crítica, ela começa a ter prejuízos no trabalho, ela começa a ter que se isolar um pouquinho para conseguir garantir que ela esteja ali em prontidão com aquele comprometimento dela, que é o jogo, e até mesmo se isola por vergonha, e depois ela começa a ter um prejuízo a terceiros, né? Muitas vezes envolvendo familiares ou amigos na participação para sanar essas dívidas. E um alerta para os motoristas goianos. Todo início de ano vem a mesma preocupação, não é? Se organizar para pagar o IPVA, que é o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores. E teve mudança neste ano. Por exemplo, na data de vencimento do IPVA e até na porcentagem de desconto para o pagamento à vista. Saiba mais sobre isso na matéria. Entre as mudanças no IPVA deste ano estão uma nova data de vencimento. Em 2025, passa a ser no dia 15 de cada mês. Para quem fizer o pagamento à vista, a porcentagem de desconto aumentou de 7% para 8%. E atenção para as novas regras de parcelamento do IPVA. Para as placas com os finais 1 e 2, o dono do veículo tem a opção de pagar o imposto em até 9 parcelas. No caso de placas com os finais 3 e 0, a quantidade de parcelas aumenta para 10. Em alguns casos, houve redução de imposto, cerca de 3% para utilitários, e 1,76% para automóveis, o que significa um alívio no bolso do motorista. Em outros casos, houve um aumento de imposto. É o caso de caminhões. O percentual subiu quase 4%. Já para as motos, aumentou 2,50%. A tabela FIPE, que serve de referência para a cobrança do IPVA, sofreu uma redução de 0,35%. Vale lembrar também que continuam isentos veículos com mais de 15 anos e também veículos utilizados por pessoas com deficiência. Aí é muito importante ficar atento a todas essas mudanças. Se você quiser reassistir, olhar novamente todos esses números, é só pesquisar @TVUFG nas redes sociais, nosso canal no YouTube também, que esse material vai estar lá para você, viu? E um projeto de extensão da UFG tem organizado exposições de arte pela cidade. Elas também provocam reflexões sobre a ciência dos solos. Saiba mais na reportagem feita por estudantes de jornalismo da UFG, sob orientação da professora Gabriela Marques. Rodou. O planetário da UFG recebeu a exposição artística científica Matizes da Terra, Parques Urbanos, um reduto de solos na cidade. A exposição faz parte do projeto de educação, divulgação científica e arte com solos, Matizes da Terra. A iniciativa para o projeto foi da professora Andra Elisa de Jesus, doutora em Geotécnica pela Universidade de Brasília. O projeto tem o objetivo de popularizar o conhecimento e o acesso das pessoas sobre solos e sobre arte. Então, por isso, a gente prioriza fazer essas exposições em espaços não convencionais, em que a gente dá a possibilidade de qualquer pessoa que está passando naquele local poder interagir com objetos de arte e poder interagir
com o solo em si nas mais variadas perspectivas. Outro fato explicado pela organizadora é que cada exposição possui uma perspectiva diferente. Cada uma das nossas exposições ela tem uma temática diferente. Então, a segunda exposição, que aconteceu no hall do CREA Goiás, ela tratava do solo como morada. Então, a gente foi investigar esse solo sob a perspectiva de todos os seres vivos que vivem nele, incluindo nós, seres humanos. Nesta edição, na terceira exposição, Matizes da Terra, a gente está trabalhando com a perspectiva dos parques urbanos como reduto de solo nas cidades. Então, o objetivo principal dessa exposição é sensibilizar as pessoas para o fato de que nós temos solo na cidade também. Todas as obras da exposição têm relação com o solo e o utilizam como matéria-prima. Mas a principal forma é a tintura originada do solo, onde os pigmentos do solo são aproveitados para a produção da tinta. O professor do Instituto de Estudos Socioambientais da UFG, Manuel Eduardo Ferreira, destacou que a exposição retrata a riqueza dos solos e traz reflexão sobre eles. A exposição está bastante rica, né, em pinturas, em instalações, né, maquetes. É uma exposição que retrata a riqueza dos solos, né, não só da cidade de Goiânia, mas com amostras, né, ou representações dos solos do país, né, do Brasil. Durante a exposição, os visitantes puderam interagir e produzir suas próprias artes em papel, utilizando as tintas com os pigmentos do solo. Nós acreditamos muito no potencial da arte como um sensibilizador e, portanto, ela vem nos apoiar a propagar conhecimento científico sobre o solo para as pessoas. Bacana, né? Você pode acompanhar o trabalho do projeto Matizes da Terra pelas redes sociais. É só pesquisar @Saberes sobre Solos. Vai aparecer aqui na tela, tudo junto. Saberes sobre Solos. Essa exposição vai até março deste ano. Aproveite! Pessoal, o Conexões chegou ao fim. Se você quiser sugerir alguma pauta para a gente trazer aqui, é só entrar em contato pelo nosso WhatsApp, que é o 629-9181-1406. Está aparecendo aqui na tela. Você também pode acompanhar nosso conteúdo pelas redes sociais. É muito fácil, muito simples. É só pesquisar @TVUFG. Nós ficamos por aqui, mas assista ao Conexões de segunda a sexta, sempre a partir do meio-dia. Até a próxima!